O calor do sol fazia as pedras antigas do Coliseu brilharem sob a luz escaldante. Cédria, com camiseta regata e óculos escuros, andava entre colunas quebradas e restos de estátuas. O burburinho dos turistas se misturava ao som de carros e ao zumbido da cidade. O cheiro de poeira e história pairava no ar, enquanto o vento quente soprava sobre o cenário milenar. A grandiosidade das ruínas contrastava com a correria da cidade moderna ao redor. Ela parou diante de uma lápide desgastada onde símbolos estranhos se enroscavam como cobras. A imagem do manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa ainda estava clara em sua memória. Os traços daqueles glifos coincidiam. Cédria se ajoelhou e passou os dedos pelas ranhuras. Uma peça de cerâmica antiga enterrada sob a pedra brilhou ao sol. Ao pegá-la, notou uma inscrição minúscula: "A chave dorme onde o céu toca a terra." 2 dias depois, no laboratório subterrâneo da Universidade de Lisboa, Cédria e a doutora Alice Marques, historiadora especialista em textos medievais, analisavam o artefato. Sob luz ultravioleta, o objeto revelou coordenadas astronômicas. "Não são estrelas conhecidas", disse Alice, ajustando os óculos. "São posições calculadas para um alinhamento que só ocorrerá em 3 dias. Cédria franziu a testa. Se isso for parte da chave celestial, alguém já tentou usá-la antes. Enquanto isso, em uma ilha coberta por floresta tropical densa, onde os sons da vida selvagem eram ensurdecedores, a bióloga local Kailane descobriu uma aldeia isolada. Os moradores viviam de forma simples, mas suas cabanas exibiam símbolos idênticos aos do manuscrito. Uma mulher idosa, sentada sob uma figueira, entregou-lhe um relicário de pedra negra com um entalhe em espiral. "Isto pertence ao céu", falou em um dialeto quase extinto. Kailane guardou-o na mochila, confusa. Horas depois, ao examiná-lo, notou que a espiral se movia, alinhando-se com o sol poente. Em Lisboa, vazou a notícia de um possível portal interdimensional. O doutor Carlos Mendes, físico cético conhecido por desafiar teorias esotéricas, recebeu um convite anônimo para visitar o laboratório. Lá, encontrou Alice e Cédria discutindo os riscos de ativar o dispositivo. "Se isso abrir uma brecha na realidade, não teremos como controlar o que vier", alertou Alice. Carlos, porém, viu oportunidade. "Ou descobriremos o que há além. A ciência não pode parar por medo de lendas." Na ilha, Kailane foi seguida por homens de preto. Eles interrogaram os aldeões exigindo informações sobre o relicário. Escondida na mata, ouviu gritos e helicópteros. Ao tentar fugir, percebeu que o objeto na mochila brilhava em sincronia com a lua cheia. Sem querer, pressionou um sulco e uma luz azul cortou o céu, formando um arco entre as nuvens. De volta a Lisboa, o trio decidiu testar a peça no momento do alinhamento estelar. No observatório, Alice posicionou o artefato em um astrolábio antigo. Cédria ajustou as coordenadas enquanto Carlos monitorava os sensores. Às 2 horas da madrugada, o ar começou a vibrar. Uma fenda luminosa surgiu, revelando formas que desafiavam a lógica. "Isso é impossível", sussurrou Carlos, recuando. Do outro lado, sombras alongadas se moviam como fumaça, sussurrando em línguas mortas. Alice sorriu. "Não é um portal. É um espelho. Mostra o que poderíamos ser." Antes de fechar a fenda, um alerta soou nos computadores. Dados de satélite mostravam anomalias idênticas em pontos específicos do globo, incluindo a ilha de Kailane. Cédria ligou para a Interpol e descobriu que a mesma organização que a perseguia havia invadido institutos no Egito e no México. "Estão coletando peças", concluiu Alice. "Alguém quer montar a chave completa." Na ilha, Kailane confrontou os homens de preto. O relicário projetou outro arco de luz, revelando a imagem de Cédria e Alice no observatório. Sua voz se perdeu no rugido do portal. Em Lisboa, o trio viu a silhueta dela através da fenda. "Ela tem a outra metade", disse Alice, reconhecendo o símbolo. Carlos já digitava códigos para desativar os sistemas. "Se os fragmentos se unirem, não sei se controlaremos o que vem depois." Enquanto isso, na aldeia, a anciã que entregou o artefato murmurou uma profecia: "Quando o céu se abrir, os devoradores de mundos escolherão seu caminho."
Os aldeões começaram a desmontar suas cabanas. Cailane correu para a praia e avistou navios no horizonte. Em Lisboa, Cédria convenceu os outros a manter o portal aberto. Se fecharmos agora, eles a matarão. Alice hesitou, mas concordou. Carlos ajustou os parâmetros. A fenda se expandiu, puxando Cailane para o observatório. Ela caiu no chão enquanto os homens de preto invadiam o local, armados. Destruam o dispositivo, ordenou um deles. Carlos derrubou um invasor com um golpe de karatê. Alice usou um extintor para afastar outro. Cédria correu até Cailane. Una os fragmentos, gritou. Ela juntou as peças, e uma luz branca intensa engoliu o observatório. Por um instante, todos viram não passados ou futuro, mas todas as possibilidades simultaneamente. Quando a luz se dissipou, os invasores haviam sumido. O astrolábio estava destruído, e os fragmentos inativos. Mas Cailane segurava um papel que surgiu do nada, um desenho completo da chave celestial com anotações em latim. Isso não termina aqui, disse Cédria, observando o amanhecer. Alice guardou o papel enquanto Carlos recolhia os cacos. No final, restavam mais perguntas que respostas. O que eram os portais? Quem os criou? Por que a chave estava espalhada pelo mundo? Enquanto seguiam novas pistas, Cailane lembrou-se da profecia: os devoradores de mundos escolherão seu caminho. Não sabia se já estavam sendo observados ou escolhidos, mas sentiu que a verdade não mudaria, apenas a humanidade mudaria a si mesma. O sol da manhã iluminava o laboratório destruído, revelando marcas de queimadura no chão e paredes rachadas. Alice ajoelhou-se entre os escombros, coletando fragmentos do astrolábio enquanto analisava o desenho encontrado por Cailane. Essas coordenadas não são terrestres, disse, passando o dedo sobre linhas que formavam um padrão fractal. Mas apontam para o deserto do Saara, próximo ao monólito mencionado em textos árabes medievais. Cédria, recostado em uma bancada, observava Cailane, que ainda tremia após a travessia do portal. Você disse que os aldeões falaram em devoradores de mundos, ele comentou. O que mais aquela mulher contou? Cailane hesitou, então descreveu a profecia. Quando o céu se abrir, os portões do tempo se fecharão para sempre. Carlos, ocupado recalibrando um espectrômetro danificado, interrompeu. Se esses portais são mesmo espelhos, como você disse, talvez não sejam feitos para viajar, mas para refletir escolhas. Alice ergueu uma sobrancelha. Como assim? E se cada fragmento da chave representasse uma decisão crucial na história da humanidade? Ao uni-los, podemos revelar um padrão ou uma armadilha. Enquanto discutiam, um drone não identificado sobrevoou o observatório. Cailane, notando o objeto brilhante no céu, correu para o terraço. Eles nos seguiram até aqui, avisou, apontando para embarcações escuras no horizonte. Cédria tentou ligar para um contato em Lisboa, mas a linha estava muda. Estamos isolados, concluiu. Decidiram partir imediatamente para o Saara. Usando um jato particular de um financiador anônimo, cuja identidade Carlos desconfiava conhecer, chegaram ao deserto em menos de 12 horas. Sob o calor, localizaram um monólito, uma estrutura de basalto negro com inscrições idênticas às do artefato de Cailane. Enquanto Alice decifrava os glifos, Cédria notou pegadas recentes na areia. Alguém esteve aqui há poucas horas. À noite, sob um céu repleto de estrelas, o monólito começou a vibrar. Cailane, segurando as peças unidas, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Está respondendo ao alinhamento da nébula, explicou Alice, consultando um mapa estelar. Carlos, porém, detectou o movimento nas dunas. Temos companhia. 3 figuras encapuzadas aproximaram-se, carregando bastões luminosos. Uma delas abaixou o capuz, revelando uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Vocês não deveriam ter vindo, disse, em inglês com sotaque árabe. A chave não pertence a este mundo. Beatriz, como se apresentou, integrante de uma ordem ancestral, guardiã dos fragmentos, explicou que a chave celestial era um teste criado por uma civilização antiga para avaliar a maturidade das espécies. Cada peça representava um dilema ético. Uni-las sem entender seu significado poderia atrair consequências.
Kailane mostrou-lhe o desenho completo. Beatriz empalideceu. Este não é o padrão original. Alguém adulterou a sequência. Enquanto isso, na ilha tropical, homens de preto vasculhavam a aldeia abandonada. Encontraram um baú enterrado sob uma figueira, contendo um diário codificado. Ao decifrá-lo, descobriram que a chave não era apenas um portal, mas uma semente capaz de reescrever a realidade conforme a intenção de quem a usasse. No deserto, Alice confrontou Beatriz. Se a chave é um teste, qual o preço do erro? A guardiã apontou para luzes estranhas no horizonte. São portais instáveis. Já começaram a se multiplicar. Cédria questionou, e se não for um teste, mas uma armadilha? E se os devoradores de mundos forem os próprios criadores da chave? Beatriz não respondeu. Em vez disso, entregou-lhe um fragmento faltante escondido em seu cinto. Isto pertence a vocês. Mas lembre-se, a verdade pode ser mais pesada que a ignorância. De volta ao jato sobrevoando o Mediterrâneo, Kailane examinou o novo fragmento. Sob luz negra, revelou um mapa estelar que se conectava ao desenho anterior, formando uma espiral apontando para o Polo Norte. Carlos, analisando dados de satélite, detectou anomalias magnéticas na Groenlândia. Tem algo lá embaixo, algo que não deveria existir. Alice, inquieta, murmurou. Beatriz mencionou consequências. E se já estamos atrasados? O avião voava em silêncio sobre o mar, os tripulantes imersos em pensamentos. Kailane olhava pela janela, observando o horizonte onde o céu se fundia com o oceano. O novo fragmento em suas mãos parecia pulsar com uma energia antiga, como se soubesse que sua jornada ainda não havia terminado. Alice, sentada ao seu lado, folheava o desenho da chave celestial, tentando entender o padrão que se formava. Se Beatriz estiver certa, disse ela, nossa verdadeira batalha começa agora. Enquanto isso, na Groenlândia, as anomalias magnéticas aumentavam e satélites de espionagem registravam formas estranhas se movendo sob a superfície gelada. Alguns cientistas começaram a suspeitar de algo além do que a ciência podia explicar. No entanto, a maioria dos governos ignorou os sinais, preferindo manter o status quo. Mas nos bastidores, grupos secretos trabalhavam em silêncio, buscando informações que poderiam mudar o destino da humanidade. No topo de uma montanha nevada, um grupo de homens de preto aguardava, seus olhos fixos no horizonte. Eles sabiam que a chave estava completa, que a verdade estava prestes a ser revelada. E enquanto o mundo dormia, preparavam-se para o que viria a seguir, uma escolha que poderia unir ou destruir tudo o que conheciam. A chave celestial não era apenas um artefato. Era um teste. E o tempo estava acabando.